Nesse meu segundo vídeo, eu quero falar sobre os demônios serem seres independentes, tá? Então, quando a gente vê alguém possuído pelo demônio, a primeira coisa que a gente pergunta, agora que nós já sabemos que muitos casos são falsos, como que eu sei então quais são os legítimos, os verdadeiros? Pega a minha dica aí que é bem fácil. O demônio é um outro ente. Então, eu sou brasileiro, tenho uma ascendência europeia, não é? Tenho um certo nível de cultura, de aprendizagem, né, etc e tal. Então eu sou esse cara aqui, que fala desse jeito, que, né, vai ter as minhas características pessoais, tá bom? Esse sou eu. E o demônio, ele tem outras características pessoais. Ele é um ser espiritual, mas tem as suas próprias características especiais, né? Peculiares, as suas próprias especificidades. Então vamos imaginar que uma pessoa letrada é possuído por um demônio na Umbanda chamado Preto Velho. Então o cara que é letrado, que fala bem o português, que tem um linguajar rebuscado, que tem um vocabulário bem extenso. Tem pessoas que têm um vocabulário mais reduzido, falam sempre as mesmas palavras. Esse não. Esse tem sinônimos diferentes para termos que comumente nós falamos de um jeito, ele fala de outro, né? E aí ele é possuído, de fato, de verdade, por um demônio da baixa magia, da linha dos dominadores, né? Porque um preto velho é um demônio que está na terceira escala. Se for pensar, principados, potestades, não possuem pessoas, abaixo deles, dominadores, começam a possuir pessoas. Dominadores são demônios regionalistas, é raro o dominador, o cabeça dos dominadores, vamos chamar de forma simples, possuir alguém, mas eles têm abaixo dos dominadores forças do mal das regiões celestiais, como diz lá em Efésios 6, e esses demônios não nomináveis, eles tomam o nome de alguém, de um demônio dominador, para poder fazer parte, né, na hora da possessão. Então, meus vizinhos felizes, subindo ou descendo as escadas do prédio. Então, esses dominadores, eles usam o nome, por exemplo, esses demônios não nomináveis, eles usam o nome de um dominador. Por exemplo, o preto velho, não significa que seja lá o preto velho, fulano de tal, que está possuindo aquela pessoa, mas tem demônios menores do que ele que estão usando o nome dele, o título, a chancela, para estarem possuindo. Aí uma pessoa de vocabulário rebuscado, uma pessoa douta, culta, não é? Vai e é possuído por esse demônio. Então você vai ver que a pessoa, na hora de agir, ele vai começar a falar palavras erradas, termos que ele não usa, termos que normalmente não são os seus. Por quê? Porque o demônio é outro ente. Então o demônio, ele vai falar da sua maneira, com o seu tipo de timbre de voz, com os seus aforismos, com as suas formas de contar as histórias, com os erros de português, e aí por diante. Então é uma outra pessoa que está dentro do possuído, tá? É uma outra personalidade, uma outra característica de existência, só que é uma existência espiritual. Então, exemplo, né? Eu vi um vídeo no Jô Soares que o médium estava lá e o médium dizia que incorporava o Dr. Fritz. Aí o Jô Soares baixou a luz do estúdio e tal, e aí o cara incorporou o Dr. Fritz. Mas quando ele começou a falar como o Dr. Fritz, ele quis inventar um vocabulário. Ele pensou, eu sou o Dr. Fritz e eu estava aqui porque ustedes não entendem. Tipo, ele usou palavras do espanhol. O Dr. Fritz, se é que existiu, era alemão. Então, o cara que nunca falou alemão, possuído por um demônio de ordem germânica, que fala fluentemente o alemão, deveria falar fluentemente o alemão. É mais ou menos eu que não entendo nenhuma palavra de japonês. Se um demônio de ordem nipônica que falasse fluentemente o japonês me possuísse, tá amarrado, eu falaria o japonês fluentemente, tá? Isso durante o processo de possessão. Então, você percebe quando é verdade e quando não é? Que a pessoa que está pseudo ou falsamente possuído, ele começa a falar do mesmo jeito que ele fala normalmente. Por mais que ele queira inventar uma voz diferente, imitar alguma coisa, você vai perceber que alguns termos são seus particulares, tá? Eu vejo muito isso. Porque aí você tem que entender que tem demônios que estão manifestados e você não percebe.
porque nós estamos acostumados a ver demônio manifestado na igreja, né? Gritando, rolando no chão, mão para trás. Mas e quando a pessoa não está no processo de expulsão desse demônio? E ele está simplesmente manifesto porque ele está se expressando. Você está no mercado e o caixa do mercado está manifesto com o demônio. Quem está passando a compra ali é o demônio. Você não percebe. Então já teve casos, por exemplo, de acompanhamento, na época que eu acompanhava mais casos de libertação, presencialmente, que a pessoa estava em casa e aí falando lá com os outros obreiros e falando, não, o demônio não está aí, o demônio foi embora e tal. E eu percebi que era o demônio que estava falando com os obreiros, fingindo que a pessoa estava normal, não estava possuída. Porque estava usando alguns termos, algumas palavras que aquela pessoa daquela família não usava normalmente. Porque eu já conversei com aquela pessoa várias vezes, eu conhecia o vocabulário da pessoa. E agora ela estava falando com um vocabulário diferente, tentando imitar. Tentando imitar. Mas eu percebi que era diferente. Por exemplo, um termo ela não usava. Tá? E aí eu peguei e falei assim, tá, mas não é você que tá aí, né? Não, o demônio não tá aqui hoje, o demônio já saiu aquele dia que vocês oraram e tal. É mesmo? Eu botei a mão na cabeça e falei assim, então manifesta em nome de Jesus. A pessoa manifestou o demônio. Por quê? Porque era o demônio que estava manifesto de verdade, só que ele estava tentando disfarçar para a gente não orar contra ele. Então, o demônio é um outro ente. Se a pessoa, vou dar uma dica, né? Que aqui no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, tem muita colonização de italianos. E na Itália não se fala pronunciadamente o R duplo, né? Por exemplo, torrada, esse Rá, torrada, não se fala no italiano. Então muitos descendentes imigrantes italianos, quando começaram a falar o português, não conseguiam falar o RR. Tá? É como o japonês que fala, em vez do R, o L. Não é? Isso é chamado de dislalia. A dificuldade da língua de pronunciar palavras, fonemas. E o italiano tem essa dislalia dos dois R's. É difícil para o italiano, para o descendente, para o imigrante, pronunciar os dois R's. Né? O R retroflexo que nós falamos no Paraná, por exemplo, né? Torrada. Esse R que vem lá gutural. Então, como é que eles falam? Eles falam torada. Não é? Eles não falam barriga, riga. Eles falam bariga. Isso é normal do imigrante italiano. Aí a pessoa que é imigrante italiano, tal, que fala bariga, torada, cai endemoniado. Só que o demônio não é imigrante italiano. Aí o demônio fala, não põe a mão na minha barriga. Como assim que o demônio vai falar barriga, entendeu? Então seria um sinal que se aquele imigrante italiano caiu endemoniado, que o demônio falaria o R retroflexo, o R gutural, corretamente, porque esse demônio não veio da Itália. Então ele não tem o problema da dislalia, dos fonemas da língua portuguesa em relação aos fonemas da língua italiana. Então, aí você percebe quando é um fingimento ou quando é um transtorno psiquiátrico ou psicológico, porque o cérebro ele consegue criar uma paranoia, né, que é uma fuga da realidade, mas ele não consegue criar conhecimento que a pessoa não adquiriu. Então, o mesmo num surto psiquiátrico esquizofrênico, a pessoa não vai criar conhecimento que ele não adquiriu, porque o cérebro é alimentado por conhecimento. Então, a pessoa em surto, ele não vai falar coisas que ele não sabe. Entendeu? Então, como é que eu sei quando é surto e quando é demônio? Por exemplo, entre outras variáveis, né? Quando eu faço uma pergunta para o possível demônio sobre algum assunto que eu sei que a pessoa não estudou, não conhece, astrofísica, e o demônio sabe me responder. Entendeu? O demônio, eu sou o demônio, você é o demônio? Me fala o teorema de Laplace, então. O demônio não sabe o teorema de Laplace. Por quê? Porque a pessoa nunca estudou, então não é demônio, é um surto. Se o demônio fala, você sabe muito bem que é blá blá blá, opa, então é um demônio, porque o demônio ele é conhecedor da ciência, da matemática, etc. Então se você for usar essa régua, você vai perceber que 99% dos casos de possessão e expressão demoníaca nas igrejas hoje é falso. É emocional, é psiquiátrico, é falso. Não são demônios de verdade, tá? O demônio não tem tanto poder, como eu falei no vídeo 1, em possuir as pessoas. Por isso que é bom uma pessoa que trabalha com inteligência espiritual entender quando de fato é espiritual e quando é algo emocional, psiquiátrico ou simplesmente casual.